Olá, eu sou o Adi Habib e hoje estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grata satisfação de receber o professor João Carlos, que foi reitor da UFBA no biênio, no período de 2014 a 2022, não é isso, professor? E, além disso, um filósofo, um professor de grande saber, de notável saber, e hoje vamos conversar sobre ensino público e também sobre um tema que interessa a todos, que é argumentação e retórica. A importância da argumentação, na verdade, para todas as profissões. Professor João Carlos, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria estar aqui conversando com você. Muito bem, professor. Eu vou começar, e a gente vai começar, já que o senhor foi reitor da UFBA, né? Viveu aí essa realidade do ensino brasileiro. Como é que o senhor vê o ensino público hoje? Quais são as principais dificuldades do ensino público? O ensino público ele é essencial como critério, como medida do que é uma instituição de qualidade no país. Porque é no ensino público que a gente faz a pesquisa, faz um ensino vinculado a essa pesquisa e tem laços muito fortes com a sociedade. Ou seja, não há ciência no país, ou seja, é uma singularidade brasileira. A ciência é feita, sobretudo, na universidade. Então, eu vou falar do ensino público nesse nível de ensino superior. E aí, veja, não deixa de ser alvo de muitas críticas à universidade, por várias razões. A gente pode tentar entender essas razões. Muita gente diz, puxa vida, o nível hoje não é o mesmo, as condições são precárias. Vamos tentar separar, vendo o que é verdadeiro nisso, tentar separar aquilo que pode ser corrigido e por que deve ser corrigido. Em primeiro lugar, a universidade viveu uma expansão muito importante e significativa, porque no nosso país há um déficit grande de vagas de ensino superior. Ao haver essa expansão, muito bem-vinda, é claro que você tem uma inclusão de alunos muito grande, e essa inclusão, porém, ela precisa de ter todas as garantias de que isso, na verdade, seja uma forma de enriquecimento da universidade. Ou seja, você incluir o aluno é trazer o talento do nosso povo. Não é simplesmente dar diplomas. Para incluir, sem ser apenas dar diploma, quem dá diploma muito em grande quantidade, a maioria são as instituições privadas no país. Hoje, 80% das vagas de educação superior estão na educação privada, e não necessariamente é esse lugar da ciência. Sim. Há exceções, como sempre, é bom registrar e enfatizar, nós temos instituições privadas de grande qualidade, é verdade, mas isso não é a regra. A regra é ciência é na educação pública. O que é que nós sentimos? Com essa expansão, é necessário tomar providência, sim, para que o aluno que chegue à universidade, aquilo que a gente falava antes em nivelamento, a gente falava antes em formas de superar dificuldades de aprendizado anteriores, ou seja, a universidade precisa se esforçar e ter condições de ser um ambiente acolhedor, de tal sorte que o talento do aluno venha desabrochado na universidade. Aí eu tenho certeza, eu tenho confiança plena de que essa universidade enriquecida com o brilho do nosso povo, da cor do nosso povo, do talento da nossa gente, ela só vai crescer mais e mais. Agora, é muito trabalho. Isso exige quê? Exige o quê? Exige que a educação seja prioridade nacional. Não tem sido. Ou seja, o recurso destinado à educação tem diminuído da educação superior ou não tem sido suficiente para fazer frente às despesas de investimento, infraestrutura, contratação de pessoal, manutenção dos prédios. A educação é aquele esforço continuado, né? As pessoas dizem, mas é caro fazer isso? Sim, mas já foi dito, e muito bem dito, que cara mesmo é a ignorância. Agora, professor, vamos lá. Para construir um edifício, você precisa ter uma boa base, uma Sim. boa fundação. Uhum. Você construir um cidadão, você precisa de uma boa base. Sim. Como é que o senhor vê o ensino de base hoje? Ele prepara o aluno para a universidade? Esse é um paradoxo que a gente tem que enfrentar. É evidente que a base é necessária, mas veja, essa base depende do telhado. Vou explicar como. Você sabe que eu tive um debate tempos atrás
porque um ex-ministro da Educação dizia o seguinte: para cada vaga na universidade, eu consigo 20 vagas de creche. Mas veja só, creche não é depósito de crianças. Para você ter uma creche de qualidade, você precisa do psicólogo, do pedagogo, do nutricionista, do enfermeiro e assim por diante. O que eu quero dizer é verdade, nós precisamos ter uma educação básica mais forte, mas para isso nós precisamos de educação superior que forme melhor os professores, e os professores da educação básica precisam ter salários compatíveis com a elevada missão que eles têm em nosso país. A missão do professor da educação básica é essencial. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas para isso ele precisa de salário, ele precisa de uma boa formação, inclusive universitária, porque muita gente pensa, não, mas veja, ser professor da educação básica, ele não precisa da educação superior. Não, aí nós precisamos muito. E é exatamente essa chave. O nosso país precisa decidir se vai fazer um investimento conjugado na educação básica e na educação superior. Separar é um grande erro, e aí você vê uma educação superior que às vezes acolhe alunos que não tiveram esse preparo, ou você vê então a educação básica sem aquele conjunto de professores dedicados, porque bem remunerados em ambientes saudáveis e bem protegidos pelo Estado. Eu estou lhe falando isso, professor, fazendo esses questionamentos, porque eu fui coordenador de curso de Direito e também fui diretor de uma instituição superior, Sim. em que pese de uma instituição superior privada. Sim. Mas nós primávamos por um ensino de excelência. Nós tivemos sempre essa preocupação Sim. de um ensino de excelência. E a gente sabe, e na condição de professor, eu sei que quando você pega um aluno que ele não teve uma boa base, é muito difícil você fazer o nivelamento, você fazer com que esse aluno acompanhe Sim, o ensino e como ele deve ser é muito difícil. E eu convivi muito com isso diariamente, e o senhor deve conviver também com isso. Por isso que eu registrei que é preciso que haja uma boa base, é preciso que o aluno chegue ao ensino superior devidamente preparado. Concordo. E vou dizer mais, professor. Quando eu fiz Direito, haviam apenas 3 instituições na Bahia que ofereciam um curso de Direito. Então havia uma peneira muito grande para o ingresso, porque você fazia e participava de um certame, de um vestibular muito concorrido, e você tinha que ser bom para lograr a aprovação. Sim. E o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje que já não há mais essa peneira de ingresso. Então, o ingresso hoje é mais pulverizado. Eu acho isso ótimo porque democratiza o ensino, mas a pessoa disse, você precisa ter um bom ensino de base, senão você cria uma dicotomia, você vai criar uma distorção. Exatamente por isso mesmo que a tarefa não é imediata. Isso é uma tarefa de longa duração. Digamos assim, os parceiros todos têm que combinar o jogo de tal forma que isso seja resolvido na longa duração. O que é que significa isso? Significa que é evidente, primeiro, não devemos restringir o acesso deve ser ampliado, devemos ter mais vagas na educação superior, mas uma série de medidas precisam ser tomadas para que não haja esse falso pertencimento, essa falsa inclusão. É preciso uma inclusão verdadeira, de tal sorte que o aluno que tem acesso à universidade consiga cumprir com excelência a sua formação. E insisto nisso, nós temos, como eu disse antes, isso não é somente uma tarefa da educação pública, né? A educação privada também tem que ser cobrada na qualidade, e isso é fundamental. E é cobrada. Cobrada. E qual é a medida dessa cobrança? É uma medida pública, que é a medida dos critérios de avaliação, da regulação que é feita, as ordens que fazem suas provas, tudo isso pressiona para que o sistema funcione. Sem dúvida. Mas aí nós estamos em jogo com um sistema onde a gente não tem que fazer uma escolha, não precisa fazer uma escolha de Sofia. Esse é o grande dilema que às vezes a gente não pensa na educação. A educação, ela é uma aposta generosa, tão generosa da sociedade, que a sociedade precisa decidir, né, que não vai ter que renunciar a certos filhos. Né? Ela vai ter que abarcar esses filhos com medidas adicionais para compensar o processo de formação. E aí eu vejo isso como uma tarefa de longa duração. É aquela tarefa que faz com que a educação coincida com o fortalecimento de uma nação realmente democrática, uma nação realmente autônoma, soberana e intelectualmente desenvolvida.
Agora eu vou fazer aqui uma provocação. Sim. É uma provocação. Veja, quando o senhor disse que isso é uma coisa de longo prazo, é que desde que eu sou criança, que eu escuto dizer que o Brasil é um país do futuro. E a gente continua até hoje sem ver, pelo menos até hoje eu continuo sem ver esse futuro tão almejado chegar. Quando eu digo o futuro de bonança, o futuro de uma educação de qualidade, o que eu vejo hoje, na minha ótica? Por exemplo, o conhecimento hoje está muito mais democratizado do que no passado. E por quê? Porque hoje você tem a internet, que, se bem usada, é uma fonte de informação fantástica. Hoje, por conta da rede mundial de computadores, você consegue assistir palestras de professores de Harvard. Você consegue assistir palestras, mesmo lá nos rincões do Brasil, de grandes nomes do cenário nacional, de grandes mentes, não só do cenário nacional, mas como do cenário mundial. Então, o conhecimento hoje é muito mais democratizado, porque o acesso a ele se tornou mais facilitado. Ele é mais bem distribuído, digamos assim. Agora, não necessariamente a formação tem a mesma qualidade. É bom lembrar isso. Ou seja, porque há uma diferença muito grande entre informação, que essa qualquer estudante hoje tem no celular mais informação do que nós tínhamos antes, cultivando a leitura, né? E a formação, que é a capacidade de separar o joio do trigo, de aquilatar as coisas, de não se iludir com fake news, por exemplo, de saber sopesar, né? De ver o que é que pesa mais ou na outra direção. E é por isso que as instituições nossas têm um trabalho redobrado, porque algumas pessoas pensam que as tecnologias vêm para substituir as instituições. De hipótese nenhuma, ela é um assistente. Se ela cumpre esse papel, ela destrói as instituições. Ao contrário, ela deve servir à maturação, aquele processo de formação tão singular que é próprio da educação. Exatamente. Mas era aí onde eu ia chegar, né? Quando eu falei dessa democratização do conhecimento hoje, tá? E veja que eu falei democratização do conhecimento, que é diferente da democratização do ensino, né? E o que eu quero colocar agora para debate, tá? Minha posição pessoal. Aqui eu vou falar da minha posição. Eu sou de uma época em que os professores... Eu sou de uma época, eu sou da época atual, mas eu estudei na minha formação básica lá atrás, e mesmo quando fazia curso superior e também na época do mestrado, onde os professores exigiam mais do aluno, onde os professores eram vistos como autoridade. Os professores eram vistos em sala de aula como autoridade. E o professor reprovava. Hoje, o que a gente vê? A gente vê hoje o professor que é super amigo do aluno e que aprova o aluno de qualquer maneira. E eu não estou generalizando, não. Eu não estou... que quero fazer aqui uma ressalva que não estou generalizando. Mas eu, particularmente, quando eu era coordenador de curso, eu fazia uma verificação por amostragem. O que eu verificava? Eu fazia a seguinte verificação. Professor tal, de repente todo mundo com ele tira 8, 9, 10. Eu falava, peraí, tem uma coisa errada. Aí eu pegava, olhava nas outras disciplinas, aluno que na outra disciplina tirava 1, 1,5, 2, aqui era 8, 9, 10. Eu falava, peraí. Aí eu chamava o professor para conversar. Eu falei, professor, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que não bate. E eu conversava com o professor e eu exigia, tá? Porque eu acho que não adianta você entregar um certificado de conclusão de curso para um aluno. Isso é só um papel. Você tem que entregar para o aluno a formação, a competência. Você tem que entregar para ele a competência. Então, para mim, é por isso que eu disse que eu vou falar da minha posição, o professor tem que reprovar quando ele percebe que o aluno não tem condição de ser aprovado naquela disciplina. Na minha concepção, o professor tem que reprovar. Eu discordo terminantemente de quem diz que o professor não pode reprovar. Para mim, isso é uma falácia. Para mim, isso é algo impraticável, porque, ora... Se eu, professor, não tenho a responsabilidade com o meu aluno de acompanhá-lo, de orientá-lo, de prepará-lo, e se ele não está apto, chegar para ele e dizer assim, olha, amigo, infelizmente, você precisa melhorar, porque não adianta você passar por essa disciplina sem você aprender. O objetivo aqui não é que você tenha um papel no final do seu curso, é que você tenha competência, porque a competência é que vai te dar um diferencial competitivo no seu futuro. E é como eu penso. E o que eu vejo hoje... e principalmente, talvez até mesmo na formação de base do ensino público, é uma falta de cuidado e talvez um não acompanhamento e não reprovação de quem merece ser reprovado. Por isso eu coloquei aqui para o debate agora. Me permita então fazer algumas ponderações, né?
Primeiro, a tarefa de ensino é uma tarefa árdua. Ela não pode ser facilitada por expedientes pelos quais o professor diz: eu prefiro não me desgastar e aprovo, utilizo esse expediente porque aí eu vou ter menos dor de cabeça ou coisa desse tipo. Existe isso também. Interessante que existe também um procedimento semelhante naquele que reprova muito. Porque às vezes o professor que reprova muito é também aquele: não quero me desgastar. O aluno que venha até a mim, o aluno que cumpra a sua tarefa, eu vou colocar a baliza lá em cima, e se ele não consegue pular, problema dele, né? São duas posturas indesejáveis, porque as duas são artificiais. As duas não dão conta daquela experiência única, singular, pela qual o professor precisa ir até o aluno e conquistá-lo para procedimentos que são procedimentos de assenhoramento do saber, da competência. Ou seja, se o objetivo é a aprendizagem, ela não se baliza necessariamente pela aprovação ou pela reprovação. A aprendizagem ela vai se balizar por todo esse esforço. Existe uma expressão que eu gosto muito, né, que diz que o bom professor é aquele que, de uma certa forma, deixa a cadeira vazia. O que é que significa isso? Ele faz um convite permanente para que alguém possa ocupar esse lugar. Isso dá um trabalho danado, né? Porque também nós temos, então, que compreender que uma coisa é o saber da qualidade, da autoridade docente. O docente tem que ter autoridade. E há o saber autoritário. Há o saber autoritário, que é onde, às vezes, o docente se escuda num saber mais que ele tem certamente. Digamos assim, ele vai para essa relação com o aluno com uma diferença enorme. Ele tem uma bagagem, ele tem uma titulação, ele tem um vocabulário muito superior ao do aluno, e ele pode indevidamente usar isso como uma arma para afastar o aluno. Toda a arte é a arte da aproximação desse aluno para que esse aluno possa estar nesse lugar e ocupar a cadeira. Nós temos um grande problema assim. Se a solução for fácil de simplesmente aprovar, é um erro. Se a solução for fácil de simplesmente reprovar, outro erro. Digamos assim, que a verdade do aprendizado está no meio do caminho nessa travessia. Sabe o que eu penso com relação a esse tema? Ninguém pode cobrar além daquilo que entregou. Sim. Então o professor só pode cobrar até o limite daquilo que ele entregou. Aí sim é um critério de justiça. É verdade. Agora note que essa frase, o que é que ele entregou, é algo que às vezes precisa ser esclarecido. Porque às vezes a pessoa entrega, manda uma mensagem, eu mandei uma mensagem, aí o recipiente dessa mensagem recebeu essa mensagem, mas quem é que decodifica o que está ali? Ou seja, o professor não pode apenas dizer: fiz minha parte e vou cobrar em função disso. Eu quero dizer que temos aí uma conta de chegar onde as duas partes, se o aluno não se esforça, se o aluno não quer fazer parte desse jogo de aprendizado, que é um jogo gratificante, evidentemente ele não pode ser premiado pura e simplesmente. Isso aí você tem toda a razão. Mas se o aluno está envolvido nesse processo, superando suas dificuldades, ou seja, decifrando o que foi entregue, aí nós temos um jogo muito valioso. Para mim, professor, o maior luxo que existe, a maior sofisticação é a simplicidade. E quando eu digo a simplicidade, o professor ele tem que ter a responsabilidade de falar de uma maneira tal que o aluno compreenda. Quando eu falo em entregar, ele efetivamente entregar. Porque se ele não se fizer compreender pelo seu alunado, ele não está entregando. Claro, ele está falando consigo mesmo. Perfeito. Ele está falando consigo mesmo. E eu digo isso falando para o espelho, está falando para o espelho. Exatamente. E eu lembro de uma certa feita, eu li uma crônica, tem muito tempo, eu não me lembro o nome do autor, mas ele dizia o seguinte, que existiam alguns autores que eles escreviam tão difícil para parecer intelectual. Sim. Aí quem lia não entendia patavina nenhuma, mas dizia assim, pô, o cara é tão inteligente que eu não consigo compreender. Sim. Então, é um paradoxo, não é por aí. Não é verdade, você tem toda a razão. O maior luxo
é a simplicidade. Você sabe, é a forma como você comunica. Isso é importante. Comunica de uma forma que o outro entenda. Basta isso. Você tem que falar e o outro compreender. Digamos assim, existe algo que é o que chamam de trabalho da clareza. Você sabe que um filósofo que eu gosto muito, David Hume, um filósofo escocês, ele detestaria se disséssemos que ele seria inglês, não, ele é escocês, né? Um filósofo extremamente arguto, né? E ele tem uma fala onde ele compara a filosofia clara e a filosofia abstrusa, né? E ele dizia assim, o papel do filósofo é ser uma espécie de embaixador, né, entre o reino da filosofia mais abstrusa e as ideias mais claras, né? Ou seja, ser capaz, portanto, de, em certa medida, compreender o seu público, as paixões do seu público, os conceitos, de maneira tal, né, que eles fossem apresentados de uma forma onde, pela clareza, ele podia convencer. Porque só há convencimento autêntico se há clareza. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, professor João Carlos, o senhor que foi reitor da UFBA durante tanto tempo, de 8 anos. 8 anos como reitor da UFBA, então o senhor viveu muito aí o ensino, e não só o ensino de sala de aula, mas o ensino na condição de um gestor. Sim. Porque ser reitor de uma instituição de ensino é de uma responsabilidade imensa. E o senhor que ainda continua vivendo o ensino e a gestão de ensino, o senhor, por ser um profundo conhecedor, como é que o senhor vê hoje a inteligência artificial? De que modo a universidade pública está lidando com a inteligência artificial e está preparando o aluno para lidar com a inteligência artificial? Veja, a inteligência artificial não é algo que você possa hoje dizer que é a favor ou contra, que vai usar ou não vai usar, né? Ela perpassa toda a nossa vida. Ou seja, ela começa a organizar a experiência do humano. O problema nosso desafio é fazer com que nós sejamos senhores nesse processo de organização da experiência do humano. O que significa isso? Em primeiro lugar, nós temos que afastar apenas aquelas ideias mais toscas, que estão mais ou menos assim. Temos que impedir a inteligência artificial, porque aí o mérito do aluno, na verdade, vai ser encoberto, porque os trabalhos que ele vai fazer são simplesmente trabalhos onde ele vai copiar as coisas todas. Isso é real, isso existe. Hoje, boa parte dos trabalhos apresentados podem ter sido realizados por inteligência artificial. E até a chave é preciso explicitar isso e não negar a serventia que a inteligência artificial pode ter na organização de blocos de saber, digamos assim, né? Mas, em primeiro lugar, isso, ou seja, né, então não dá simplesmente para coibir, é como coibir o uso de uma calculadora, né? Antigamente, só para fazer uma analogia, tempos atrás, alguns professores não queriam que alunos usassem uma calculadora, né, porque isso inibiria a sua capacidade de fazer cálculo por si só, né? No máximo, a régua de cálculo era permitida, né, mas veja só, essa resistência à utilização de uma simples calculadora, porque era como se fosse uma espécie de truque. É verdade, quem tinha acesso a calculadoras mais sofisticadas podia ter um desempenho mais rápido, mas não é essa a questão. A questão é sistemas massivos de produção de conhecimento por inteligência artificial colocam problemas acerca da identidade autoral, colocam problemas acerca da gestão de processos, e eles são hoje indispensáveis. Fundamental no Brasil é que a gente não pode apenas ser servo de uma tecnologia produzida fora. A gente precisa ter uma capacidade maior de produção de tecnologia e um conhecimento maior de como essa tecnologia pode ser posta a serviço do aprendizado, a serviço da gestão. Eu acho que nós temos, esse é um dos grandes desafios nesse momento, relativos à noção de subjetividade. Vou contar uma historinha para você, somente para você ter uma ideia simples. Eu assisti um filme belíssimo, dirigido por Andréa Darré, que é uma historiadora do Rio de Janeiro, né? E ela fez com um antropólogo, Giovanni Levi, que existe um filósofo Giovanni Reale, mas Giovanni Levi, né?
que desenvolveu uma técnica curiosa. Ele anota dia a dia. Eu dormi 8 horas de sono. Cada dia, disciplinadamente. Ele vai anotando todos aqueles dados meio triviais. Eu li hoje 10 páginas. Ele conta as páginas de livro que ele leu e no dia seguinte li 20 páginas. Ele vai começando, curiosamente, por esse registro da rotina, conhecendo melhor a si mesmo. Veja só, é interessante porque a gente pensa que a subjetividade nossa é algo que habita dentro de nós e é independente de certas rotinas. Quando você vê uma inversão grande, as rotinas é que determinam a subjetividade. Quem você é vai ser dito depois daquele cálculo numérico de todas as coisas. Por que é que eu contei essa historinha? Porque hoje, imagina, ele fez isso com obsessivo, ele foi obsessivamente anotando todas essas coisas, uma coisa quase psicologicamente questionável. Mas você tem hoje aplicativos os mais diversos que podem codificar toda a sua rotina. É como se, então, a tecnologia pudesse saber quem você é mais do que você mesmo. Não tenho a menor dúvida disso. E vai dizer, na verdade, vai flagrar você exatamente naquele olhar, naquele ato desatento, mas que, entretanto, é repetido. Aquilo que parecia uma mera casualidade e, na verdade, é determinado por relações causais muito precisas. Ou seja, a tecnologia pode revolucionar completamente até mesmo o conhecimento disso que nós chamamos ser o sujeito humano. Exatamente. E vou dizer mais, e fato verdadeiro, ela pode causar união ou desunião, porque ela sabe tanto da sua vida que onde você vai, ela lhe rastreia, ela lhe segue. E quando eu digo desunião, uma certa esposa pegou o celular do marido e quando ela olhou por onde ele andou, naquele dia que estava registrado lá naquele localizador do Google, ela viu que ele andou por alguns lugares que não eram compatíveis com a narrativa dele. Fazer um homem casado. Com a narrativa dele não batia com o registro. Aquilo foi motivo para divórcio. Então, ele sabe muito mais da vida de cada um. Mas você percebe como essa invasão, seja dos grandes modelos de linguagem, entendeu? Que vejam, aí até coloca um problema. O que é a criatividade? Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Esses grandes modelos de linguagem, né, que estão na base do ChatGPT e outras DeepSeek, etc., eles são produzidos braçalmente por programadores, né, que trabalham de maneira, às vezes, não tão satisfatória diante de padrões de precarização ou não do trabalho. Né? Eles produzem, então, procedimentos que vão prevendo a ordem do discurso, né? De tal sorte que eles constroem discursos que parecem ser, que tem até estilo. Né? Lembra a velha imagem, o estilo é o homem. Né? Alguém pode dizer, vamos fazer então aqui um discurso no estilo de Habib. Né? Então a pessoa vai fazer uma petição nesse estilo, vai escrever um discurso, uma saudação aos alunos no estilo, né? Pode pensar qualquer personagem. Aí de repente aquilo que nós colocávamos como uma marca pessoal, passou apenas a ser objeto de um cálculo em um grande modelo algorítmico, num modelo que vai prevendo as respostas e encadeando, de certa forma, peculiar aquilo que, na verdade, deixou de ser peculiar. É verdade. Mas assim, a inteligência artificial e as novas tecnologias estão aí, são a base para o conhecimento e, inclusive, de facilitação, de benefício para a vida, porque hoje, com a inteligência artificial, se consegue fazer diagnóstico, inclusive, com muito mais precisão do que no passado. Isso, para mim, é algo importante e tem que ser aproveitado em benefício da humanidade, em que pese existam teorias da conspiração. E não da dominação da humanidade. Em que pese existam as teorias da conspiração que prevêem que por isso que as máquinas vão dominar. Para saber o destino do conhecimento, só conhecimento. Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, professor, entrando no nosso segundo bloco, nós falamos aqui sobre a educação e é a sua praia, mas vamos entrar numa outra coisa que também é, como se diz aqui, a sua praia. Né? Retórica, argumentação. Eu entendo, por exemplo, para o advogado,
o poder da argumentação ele é essencial. Porque mais importante do que o que você diz é como você diz. A forma como você comunica é muito mais importante do que aquilo que você comunica. E quem escreve, e o advogado tem um papel de escrever para convencer. Mas convencer, que eu digo, não no sentido de fake news, mas convencer da veracidade das alegações do cliente que ele representa. Porque, como dizia Rui Barbosa, o advogado só deve aceitar uma causa se ele acreditar na versão que o cliente lhe conta. Né? Então, assim, se ele acredita que a versão que o cliente lhe traz é verdadeira, agora ele é um ser parcial que vai defender aquela tese. E ele precisa vender essa tese para quem vai julgar. O advogado também é um vendedor. E quem vende precisa persuadir, precisa convencer. Se o cliente dele tiver razão, mas ele não souber demonstrar isso na sua argumentação, ele está fadado ao fracasso. Por isso eu digo, para o advogado a comunicação é importante. Para o político a comunicação é importante. Para o professor a comunicação é importante, como para todas as profissões de modo geral. Então, eu queria que o senhor explanasse, dentro da sua vasta experiência e conhecimento de argumentação, quais conselhos o senhor daria hoje para o estudante, para quem está começando a vida e precisa conhecer como usar a linguagem, como usar a argumentação? Questão desafiadora, né? Porque, digamos assim, o domínio, o assenhoramento da linguagem exige uma certa paciência. E hoje a medida fundamental é a pressa. Então é muito fácil você ter estudantes que, antes de dominar a estrutura argumentativa mais profunda, já prefere a superfície do parecer pronto, né? Algo até que pode solicitar. Já vimos até casos de advogados de renome utilizando expedientes de produção de pareceres que não exatamente refletem uma maturação intelectual, né? Mas veja, primeiro, esse é um tema que é fascinante, né? Eu estava lhe contando aqui antes que eu estou devendo uma aula Calmon de Passos, né? Porque tempos atrás eu fiz uma palestra para Calmon de Passos falando sobre falácia, sobre argumentação, e ele gostou muito e me convidou para fazer uma outra palestra. Nesse dia eu não pude ir, né? E disse, faço depois. Professor, sugiro que o senhor não pague essa promessa tão cedo. Eu não quero pagar cedo, não. Eu quero pagar daqui a uns 50 anos. Sugiro que não pague tão cedo essa promessa. Mas o interessante é o nosso saudoso Calmon de Passos, grande orador. Grande orador, e capaz, sim, de um poder de convencimento muito grande. Aí eu queria primeiro fazer uma distinção que eu acho que é fundamental, sim, e que eu aprendi isso também nas minhas aulas de filosofia já algumas décadas, mais de 40 anos atrás, né? Veja, há uma diferença entre convencimento e persuasão. Sim. Às vezes a gente não distingue, é natural na fala, não, você precisa me persuadir, mistura, mas tecnicamente existe uma separação, assim como há uma separação entre verdade e validade. Né? Ou seja, a validade você aplica aos argumentos e a verdade você aplica às proposições. Certo. No caso do convencimento e da persuasão, a imagem tradicional é que a persuasão ela usa qualquer arma, inclusive a força, o apelo à piedade, ela pode se beneficiar de qualquer expediente retórico para persuadir. É como alguém que fala insistentemente, repete e acaba fazendo valer a sua vontade. Mas isso não significa que convenceu, porque o convencimento é a ideia de você vencer com, né? Vencer com a outra pessoa. Significa então que você consegue conduzir essa pessoa para sentir a sua tese. Você pode persuadir, mas não convencer. Pois é, né? E muita gente fica satisfeito com a persuasão, porque a persuasão é eficaz, é o resultado que você quer. Se você medir a sua ação como pessoa que fala, que apresenta um discurso só pela eficácia, é como se a qualidade do seu discurso fosse dado pelo resultado do júri, né? E não pela a sua elaboração que subsiste que consegue resistir a um escrutínio mais sofisticado, né? E resistir a argumentos também contrários.
Há uma ideiazinha de um filósofo, René Descartes, que eu acho fundamental para estabelecer aquilo que é a chave do convencimento. Descartes julgava que há um vínculo interno entre verdade e evidência. O que significa isso? Ele dizia, olha, duas pessoas estão discutindo, uma defende P, a outra defende não P. Sim. É claro que pelo menos uma está errada, né? Se um diz isso, o outro nega, um dos dois está errado. Mas até aí é normal, isso é senso comum. Mas Descartes acrescentava algo. Só que nenhum dos dois tem a verdade. Porque se um dos dois tivesse a verdade, conseguiria convencer o outro, levar o outro a essa aceitação. Sim. Ou seja, ele teria uma evidência. E, de certa forma, ele demonstraria a sua posição. Ele faria com que o outro se inclinasse para a sua posição. E isso é a arte do convencimento. Essa arte do convencimento supõe que você tem certos padrões de racionalidade bem distribuídos. Descartes julgava isso. Ele tem uma frase, né, que você conhece muito bem, mencionou para mim recentemente, que ele dizia, o bom senso é a coisa mais bem distribuída na face da Terra, porque ninguém reclama do que tem. Todo mundo acha que tem suficiente bom senso. Nós nos julgamos muito bem providos do bom senso. É claro que você lendo isso ao pé da letra pode até parecer uma ironia, mas o que Descartes está dizendo é que a capacidade racional é comum a nós, faz parte da nossa essência. A dificuldade, diria ele, é o método, porque as pessoas podem não usar o bom senso como pensam que usam, que têm suficiente, mas não usam adequadamente. Qual é a chave dessa ideia cartesiana que gera a ideia de um auditório universal? O que é um auditório universal? Que não importa de onde você venha, qual é a posição que você tenha, qual a extração social que você tenha, de que país você esteja, você vai chegar à verdade, porque há procedimentos de convencimento. Digamos assim, há uma base comum na racionalidade que permitiria o exercício do convencimento. Qual o problema? É que alguns teóricos recentes têm insistido, né, que existem certas questões que afetam essa base da racionalidade, de tal sorte que em algumas questões talvez você nunca chegue a um entendimento comum. Um filósofo, o Robert Fogelin, né, escreveu em 1985 um texto chamado A Lógica dos Desacordos Profundos. O que ele dizia? Ele dizia que há, de fato, alguns desacordos que, como afetam o solo da experiência, você nunca vai resolver esse problema. E ele dava dois exemplos naquela época, que era a questão do aborto e a questão das ações afirmativas. O que é curioso? Um texto de 85, os dois principais retrocessos que nós temos visto nos Estados Unidos, onde ele escreveu o texto, né, tem a ver exatamente com os recuos do Supremo Tribunal, né, em relação ao aborto e em relação ao direito que as universidades têm de estabelecer políticas de ação afirmativa para o acesso, para garantir o acesso de estudantes. Sim. Então você vê, ele dizia, não adianta, o Fogelin dizia naquele momento, porque você terá argumentos numa direção e na outra, e eles são immiscíveis em última instância. Esse é um ponto delicado, eu julgo que nós podemos superar isso, mas para isso você tem que ter um contexto, que não é o que nós vivemos hoje nas redes, um contexto em que as pessoas sejam capazes de sair de suas bolhas. Sim. E sejam capazes de estabelecer o que é que está em questão. E aí, veja só, aí é que eu vejo um papel especial para as universidades. Não é um indivíduo isolado que vai dizer o que é racional, o que não é racional. E as universidades, desculpa, não vão substituir os indivíduos no debate, nem os partidos. Mas cabe à universidade, digamos assim, estabelecer quais são os argumentos que têm qualidade daqueles que não têm qualidade. Quais são os falaciosos e quais são aqueles que não são falaciosos. Isso é interessante porque não é uma coisa gratuita, é mensurável. Se você tem um volume maior de argumentos falaciosos ou não argumentos falaciosos, a depender do contexto político, psicológico da nação.
Você deve lembrar aquele período de Fernando Collor de Mello, quando se aproximava a ameaça do impeachment em relação a ele. Sim. E ele ia à televisão com frequência, começava a discutir, minha gente, você deve lembrar desse período. Sabe o que eu fiz naquela época? Naquela época já ensinava lógica, eu ensino lógica Sim. desde 1985. Naquela época a gente gravava em fitas de videocassete, olha só, gravava, os alunos gravavam e depois nós passávamos em sala de aula e os alunos iam classificando a quantidade de falácias cometidas. Sim. E a gente via o aumento progressivo numa variação regular, mensurável com o agravamento da crise. Quanto mais se aproximava a crise que levou à renúncia de Collor, né, tanto mais ele usava expedientes retóricos nos seus discursos. Então há uma base objetiva até para saber o grau de persuasão ou não que pode ser utilizada nas argumentações, para daí nós decantarmos e saber quais são as bases, afinal, da racionalidade e do convencimento. Agora que o senhor fala aí de falácia, aí me fez lembrar Schopenhauer, né? Sim. Schopenhauer, quando ele falava de método para o discurso, né? Ele falava que, e ele tratava isso muito bem, o discurso ad hominem, e aí ele ia trazendo algumas técnicas. Eu queria que o senhor enfocasse aqui algumas técnicas de discurso que são usadas hoje por políticos para convencer a população. Já que você... E usando como parâmetro Schopenhauer. Que não, pode não ser, pode ele também, né? Veja, o ad hominem é, digamos assim, o exemplo mais cristalino do que seria uma falácia, mas exige discussão, né? O que é o exemplo clássico? É quando você desqualifica o que o indivíduo diz por aquilo que ele é ou foi. Por exemplo, você pode dizer que essa proposta é inaceitável porque foi feita por um empresário e, evidentemente, ele quer favorecer os empresários. Veja que o oposto, alguém pode dizer assim, não, essa proposta é inaceitável porque foi feita por um líder dos trabalhadores e ele quer favorecer os trabalhadores, né? Mas note que nos dois casos você está deixando de discutir a proposta ela mesma. Você está dizendo, você está condenando a proposta, né, porque você cria uma suspeição em relação... Está vinculando a pessoa que elaborou. Exatamente. Agora, esse é um ponto. Né? Outro é, por exemplo, esse ponto, você pode dizer que é um argumento circunstancial, né? Ou seja, essa pessoa está numa circunstância tal que o leva a ser desacreditado quando denuncia isso. Há uma outra forma que é ofensiva. Né? Uma ofensiva é quando você, por exemplo, diz essa pessoa é um alcoólatra inveterado, você está ofendendo, não é uma circunstância, mas sim é o próprio caráter, ou então é um mitômano, então já que ele mentiu várias vezes, ele não pode estar dizendo a verdade agora. Ataque pessoal. Ataque pessoal, né? O que nós sabemos é que essa conclusão terminante, às vezes, faz com que a polícia, ou quem quer, ou as pessoas, na nossa desconfiança, né, tenham resistência a apreciar. Aí nós vemos o seguinte, as pessoas costumam acreditar naquilo que querem acreditar, né? Então, cá entre nós, se um amigo nos fala algo, nós somos mais favoráveis ao que esse amigo diz. Se uma pessoa com quem temos antipatia, às vezes por boas razões, nos diz algo, nós tendemos a achar que aquilo só pode ser uma inverdade, né? Ou seja, existe um traço natural. Então, primeiro, a falácia tem essa estrutura, mas note que a falácia ela não é falsa por si só. Ela, como falácia, ela não é falsa por si só. Porque ela, às vezes, ao ser a tradução de um preconceito, ela pode sim ter alguma verdade a ser investigada. Digamos assim, o preconceito não pode decretar se a falácia é mesmo até instrutiva ou não instrutiva. Né? Quando você, por exemplo, pode desconfiar, por sua inclinação política, se desconfiar de uma proposta vinda dos patrões, você tem, digamos assim, desconfiar não faz mal, não pode condenar precipitadamente, mas a desconfiança vai fazer aquilo que é fundamental em qualquer debate. Quais são as razões
O que é que justifica? Como é que a gente cura as falácias? A gente só pode curar as falácias perguntando quais são as provas, quais são as evidências, quais são as razões. Há preconceitos que estão fazendo interpretar mal essa ou aquela posição, mas nós vivemos hoje, ao contrário, um ambiente, né, onde há uma disseminação generalizada do ataque pessoal, levando às vezes ao cancelamento de posições, né, que é uma intolerância generalizada. Essa é uma política de guerra nas redes muito forte. Essa política de desautorização recíproca compromete exatamente as condições de racionalidade e torna mais difícil o exercício do convencimento, porque a regra é só a tentativa de persuasão. Eu até provoquei esse tema, professor, pelo seguinte fato: nós vamos agora viver uma época de debates, novamente, políticos. Sim. E nos debates políticos, esse ataque pessoal ele é muito colocado em evidência. Muitas vezes o candidato, quando ele não consegue enfrentar o mérito de uma questão, ele não tem sequer conhecimento técnico para avaliar uma proposta, ele parte exatamente para o ataque pessoal. E a gente viu acontecer isso no passado. No passado a gente viu até cadeirada em resposta a um ataque. Até cadeirada a gente chegou a ver em debate. Então, é muito comum. Muito comum. E eu queria que o senhor, então, desse aqui conselhos, porque todo mundo vai ver debates, de que forma ele se protege das falácias e de que forma ele identifica quando é um mero ataque pessoal para, inclusive, desviar o foco de um debate que é relevante, de um tema que é relevante, e ao invés de enfrentar aquela questão que é importante para a sociedade, se ataca o outro para desmerecer até mesmo a proposta. Como é que o cidadão se protege e como é que ele faz o devido filtro das informações que são colocadas em um debate político? Esse talvez seja o grande desafio numa sociedade da informação. Se nós temos uma avalanche extraordinária de informações, muitas delas colocadas no mesmo peso, porque foram divulgadas pelo mesmo meio, né? Nós perdemos aquela ideia da credibilidade que certos veículos teriam para separar o que é verdadeiro do que é falso, em primeiro lugar. Então veja como essa democratização das redes tem um lado também de você nivelar e perder critérios. Essa é a primeira coisa. Você já não sabe se o veículo é sério, se não é sério, porque é muito fácil parecer sério. Você pode dar uma roupagem a uma notícia e até mesmo agora você pode até criar simulações onde a pessoa pode estar falando, você pensa que é a pessoa que está falando e não é ela mesma que está falando. Né? Então você chegou num limite onde até mesmo a simulação, ou seja, a simulação impera. Como se proteger em relação a isso? Protege-se melhor quem está mais bem informado. Protege-se melhor quem lê mais com paciência. Protege-se melhor quem não é servo da mera informação. E deve se proteger melhor aquelas pessoas que, caso procurem a verdade, caso queiram procurar a verdade, não se deixem seduzir apenas pelo seu desejo, pelo seu interesse imediato. Ter medidas de interesse coletivo são muito bem-vindas. Amparar-se na ciência é sempre bem-vindo, ou seja, conferir dados, ver as fontes de conferência de dados, tudo isso vai ser necessário. Vamos ter que criar mecanismos de proteção, né, para essa pessoa. E lembre, contra o advogado, às vezes é aquela pessoa que, é verdade, ele tem que acreditar na causa. Nem sempre todos os advogados acreditam nas causas que defendem. Né? Às vezes eles podem mudar de opinião e passar a defender, não seguindo o preceito de Rui Barbosa. Mas o essencial é que ele, em tese, ele precisa acreditar, porque somente aí ele vai conseguir produzir os melhores argumentos. Acreditar, confiar nessa causa, essa é capaz de debulhar os melhores argumentos, fazer aparecer os melhores argumentos, lançar dúvida onde é pertinente lançar dúvida, lançar luzes onde é necessário lançar luzes, né? Porque essa é a operação. Digamos assim, o advogado não deixa de ser como o poeta, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? O advogado também ele vai ter que, ao apresentar a sua causa, ser capaz de mostrar as razões, acreditar naquilo que ele explicitamente anuncia. Agora, saber separar
experiência, procurar os mais experientes. É nesse sentido, vamos pensar um pouco aqui, qual a função de um bom professor? Um bom professor é aquele que, sendo mais experimentado, já tropeçou algumas vezes antes com maus argumentos, já acreditou no que não deveria se acreditar, no que não deveria acreditar, já corrigiu suas posições, e aí ele está talhado para ajudar os jovens que chegam e não apenas, digamos assim, a fazer com que aceitem aquilo que parece ser verdadeiro. Lembramos, esse é todo o desafio, continua sendo um desafio antigo da humanidade, né? Se a aparência e a essência fossem a mesma coisa, para que a ciência? A ciência, a formação, é esse esforço coletivo para fazer com que, além das aparências, nós sejamos capazes de agarrar a verdade, desvelar a verdade. Esse é um desafio extraordinário. É verdade, Aí vem uma outra questão. E o que é a verdade, né? Ou, afinal de contas, o que é a verdade? Outra questão, o que é o justo e o que é o injusto? E quando eu falo do que é o justo do que é o injusto, vou me valer agora de uma passagem do livro A República, que me ocorreu aqui, de Platão. E Platão, ele conta que Sócrates, estando numa festa da deusa dos Pirineus, alguma coisa assim, e aí foi convidado pelo filho de um ancião a visitá-lo. E na conversa com esse ancião, um próspero comerciante já aposentado, e aí ele diz para Sócrates que ali agora ele estava, digamos, desfrutando daquilo que a vida proporcionou para ele, que ele poderia agora procurar fazer aquilo que é o justo. E aí Sócrates pergunta, mas afinal de contas, o que é o justo? O que é ser justo? Aí o ancião responde para Sócrates, ora, justo é entregar a cada um o que é seu. É um conceito que parece válido, não é? É justo entregar a cada um o que é seu? Aí Sócrates então provoca. Então, se um amigo lhe confia uma arma à sua guarda, é justo que você a devolva? Ele diz, claro que sim, Sócrates, é justo. Mas se quando esse amigo vem buscar a arma, você percebe que ele está ruim das faculdades mentais e ele quer arma para fazer mal a si próprio ou a alguém, é justo que você lhe devolva? Não, Sócrates, aí também não é justo. Então veja que também o critério de justiça não é dar a cada um o que é seu. Sim, você percebe aliás, essa imagem é conhecida na Bahia, a belo discurso de Paraninfia, né, de João Mangabeira, né, onde ele, de maneira muito jocosa e muito forte, diz, né, dar a cada um o que é seu não é verdade, é dar ao miserável a sua miséria, e coisas desse tipo. Mas veja, primeiro, é bom lembrar, né, que aí nós temos uma distinção entre o que é o próprio da moral, o que é o próprio do direito, o que é uma adesão externa a uma regra, do que é uma adesão interna a uma regra. Aí nós temos um território em que você pode, em certa medida, imaginar que é necessário que você, no seu gesto, agindo, o homem seria então um ser normativo. Então ele faz da sua ação um modelo que pode ser aplicado às outras ações. A sua ação modela aquilo que pode ser aceito pela comunidade. É nesse sentido que você deve repelir a mentira, né, até como gesto, porque se todos tivessem o direito à mentira, não haveria sociabilidade. Você, em certa medida, teria que ter normas que possam ser determinadas como fundamentais para a coesão coletiva. Talvez uma chave para a resposta a isso é que esse pacto não é uma decisão individual nem abstrato. Ele precisa ser pactuado coletivamente. Em que condições? Vou dar um exemplo mais duro. Em que condições é tolerável a morte voluntária? Para pegar um tema mais forte. Nós sabemos que nós temos a obrigação de proteger as pessoas do suicídio. Mas será que essa regra se aplica universalmente? Será que a eutanásia ela é condenável em todos os contextos?
Você veja como uma regra geral, né, que nos levaria a repugnar o suicídio, a fazer com que a igreja recuse a extrema-unção a um suicida, de repente pode ter uma medida humana que matiza isso. Ou seja, a decisão sobre o que é justo, o que é injusto, leva, por analogia, a tentar também pensar o que é a verdade. Nós temos critérios para isso. O fato de que há muita interpretação que pode poluir aquilo que nós chamaríamos de verdade ou de evidência, não nos leva, entretanto, a embaçar o território, a perder a visão e dizer que a mentira é equivalente à verdade. Digamos assim, nós temos uma tarefa coletiva para construir o verdadeiro. O verdadeiro não é um dado que você encontra na praia como se fosse uma concha, né? É algo que você constrói coletivamente e assente na sua verdade, e esse assentimento é um assentimento conjunto. Por exemplo, mostrar as evidências que levam a saber se uma droga deve ser aplicada ou não ser aplicada não é uma questão de interpretação. Né? Quando se tem a aplicação de uma vacina ou não vacina, não é uma mera questão de interpretação. Existem bases muito precisas para saber se é dever do Estado fornecer vacina e se foi ou não criminosa uma atitude que recusou vacina por alguma razão a populações no período de pandemia. Há uma certa objetividade no juízo a ser feito. E não apenas, senão a gente vai entrar num território, é tudo interpretação, então eu tenho direito à minha verdade, fique com a sua e eu fico com a minha. Só que o espaço público é exatamente o lugar onde nós somos capazes de decidir o sentido preciso de certas noções, e isso se traduz em medidas do que é a vida. Isso não é uma abstração. Isso é algo a ser decidido com normativas muito precisas, com o amparo da ciência e não apenas com o amparo de declarações de fé, digamos assim. Mas, professor, vamos lá. Só para ir aqui explorando o seu conhecimento, esse vasto conhecimento que o senhor tem, e esse papo aqui filosófico, se eu colocar duas proposições, tá? A primeira proposição é: não há cura para a AIDS. A segunda proposição é: a ciência ainda não conhece um meio de cura da AIDS. Sim. Qual dessas duas proposições seria a mais válida? Evidente é aquela que está mais em conformidade com os dados disponíveis, né? Então, se você tivesse um relato preciso de cura, você poderia dizer que a proposição não há cura para a AIDS é falsa. Se você não tem esse relato de cura, você pode dizer que a verdade está no caminho dessa procura. Então, há, nos dois casos, há bases objetivas para julgar. Só lembre de uma coisa, né? Às vezes nós confiamos muito na razão, e eu vou lhe contar uma historinha simples a esse respeito. É que a razão, ela própria, não pode sair do jogo na determinação do que é sensato e do que não é sensato. Imagine que você tem a promessa de casar com uma princesa e ter toda a fortuna do mundo. Estou lhe prometendo, né? E essa promessa é dada pela seguinte condição, né? Um rei, né, que sempre diz a verdade estritamente, declara para você que diante de algumas portas, 1, 2, 3, 4, há um tigre surpresa. Que se você matar esse tigre surpresa, você terá então a mão da princesa e todas as riquezas do mundo. Aí você, usando a lógica, olha só, sabe? Pensa aqui, poxa vida, se eu abrir a porta 1, a 2 e a 3 e não tiver um tigre, ele vai estar na 4. Então não vai ser surpresa. Logo, o tigre não pode estar na porta 4. Vamos riscar essa porta. Aí você, olha só, continua com sua reflexão lógica e diz: eu vou então, veja só, se eu abrir a porta 1, abrir a porta 2 e o tigre não tiver, ele não pode estar na porta 4, já eliminamos essa porta, não vai estar na porta 3, que não vai ser uma surpresa. Então vamos eliminar a porta 3 também. Eu vou abrir a primeira porta, o tigre não está. Você está tudo loucubrando, a razão operando como se fosse o território da racionalidade, né? Interferindo no seu juízo, a razão interferindo, a lógica interferindo no seu juízo. Abrir a porta 1, não está o tigre, não pode estar na porta 2, porque ele não vai estar na 3 e na 4, e na 2 não seria surpresa, e o rei nunca mente. Sim.
Então veja, 2, 3 e 4 foram eliminadas, sobrou apenas a porta 1, não é surpresa, então não tem tigre, aí o sujeito vai destemidamente, abre a 1, abre a 2, e na 3 pula um tigre em cima dele, e foi uma surpresa danada. Ou seja, qual é o segredo? Ou seja, o jogo da avaliação, né, não pode suprimir-se a si mesmo. Você não pode suprimir as possibilidades por uma veleidade de interpretação. Há muitas tentativas de responder esse paradoxo, mas eu gosto de dar essa interpretação, que é mais ou menos a seguinte: em tese, convencimento é trabalho. Os interlocutores que queiram convencer um ao outro têm que aceitar desfilar suas interpretações, trazer os fatos, abrir o jogo, colocar na mesa. Mas essa disposição é uma disposição política rara, muito difícil no ambiente em que as pessoas pensam que têm um acesso direto à verdade e não percebem que esse acesso à verdade é sim uma construção bastante coletiva. A provocação que eu fiz nas duas proposições, não é, foi uma, né, qual seria a proposição verdadeira ou válida? Não existe cura para a AIDS. A segunda é: a ciência ainda não conhece um método de cura para a AIDS. E por que eu provoquei? E a sua colocação foi brilhante. E eu vou me valer aqui de uma história. Você contou uma história, professor João Carlos, e eu vou lhe contar outra história. Mais ou menos nessa linha aí, nessa direção. A história que eu vou lhe contar é a seguinte. Diz que um sábio, existiam no reino dois sábios. Dois sábios. E o rei teve um sonho que havia perdido todos os dentes da boca. E chama o primeiro sábio para interpretar o sonho. E os sábios tinham estudado na mesma escola e existia um método de interpretação de sonho. E esses sábios tinham por regra não falsear a verdade. Sim. E aí o primeiro sábio, quando chega e o rei lhe conta o sonho que tivera, que sonhou perdendo todos os dentes da boca, o sábio disse: ó majestade, uma grande desgraça se abaterá sobre vós. Vossa majestade irá perder todos os parentes. E o rei achou que aquilo era uma infâmia, aquilo era coisa absurda, e mandou trancafiar o primeiro sábio na masmorra. E chama o segundo sábio. Efetivamente, a interpretação do sonho, dentro daquilo que os sábios conheciam, era exatamente aquela que o primeiro sábio tinha revelado. Sim. E aí o rei chama o segundo sábio e conta o sonho, e o segundo sábio diz: ó majestade, uma grande bênção descerá sobre vós. Vossa majestade viverá muito mais do que todos os seus parentes. Você percebe que a mesma coisa foi dita de maneira diferente? E o rei ficou muito satisfeito e mandou fazer uma festa em homenagem a esse sábio e celebrou, porque observe que o fato era o mesmo. Sim. Foi a mesma coisa revelada, apenas de modo diferente. Mas a pílula foi dourada de maneira extraordinária. Esse segundo sábio... Mas você percebe que foi a mesma coisa dita apenas de maneira diferente? Objetivamente, é a mesma coisa se você fizer o cálculo. Apenas a maneira... Mas essa é a gama das interpretações. E às vezes nós não estamos preparados para uma confrontação mais clara e precisa com a verdade. E a verdade pode ser o dom de iludir. Você pode se iludir dizendo a verdade também. São as artes. Mas percebe como percebo falar do que é justo, do que é verdadeiro, o que é falso, a gente... Mas somente a gente apenas não pode apenas começar a falar. Essa é que é a dificuldade que nós temos. A gente tende a encerrar as conversas rapidamente. Esse é o nosso tempo. Nós temos o tempo da urgência, né? Mas nós precisamos tratar, é por isso que a gente está aqui travando esse debate, essa dialética, porque isso é importante. Ou seja, o trabalho da interpretação, do estabelecimento do que é evidência e não evidência, continua sempre. E voltando aqui até a Descartes, do que a gente falava aqui de Descartes, lá no discurso do método, quando ele falava que, né, a coisa mais bem repartida do mundo era o bom senso, porque cada um de nós se julga muito bem dotado dele, ele dizia: mas e por que os nossos julgamentos são diferentes?
Né? Por que a gente chega a conclusões diferentes? Quer dizer, porque nós conduzimos nossos pensamentos por caminhos diversos. Exato. Método. Não é? Por métodos diversos. Aí vem uma outra coisa, a gente falando aqui sobre ciência, e professor, o senhor citou sobre ciência, observe, eu venho de uma época, assim, que quando eu era criança, claro, eu lembro que havia uma idolatração com margarina. Inclusive havia margarina com selo de amigo do coração. Margarina era saudável. Todo mundo dizia que margarina era saudável. Sim. De repente, o ovo para a ciência era o vilão. Sim. O café era vilão. Então, o que eu quero dizer é que aquilo que a gente enxerga hoje como válido, amanhã a gente pode entender que aqui essa proposição não era válida. Compreende? Então, o que eu quero dizer? Isso não mudou o estatuto da proposição, mudou a natureza da nossa compreensão. O que eu quero dizer é que nós, de certo modo, temos que estar abertos ao conhecimento, né? Sim. A gente tem que estar aberto, eu digo, aí aqui quero até me valer de parafrasear o grande Raul Seixas, quando ele dizia: eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque eu acho que o que a gente conhece hoje, e observe como o mundo está evoluindo, nós hoje temos realidade que, eu vou dizer, há 20 anos atrás, parecia impossível. Veja, né? Veja, eu sou de uma época, eu sou mais velho que você, né? Veja bem, eu sou de uma época que não havia prazo de validade nos produtos. Só para você perceber, o que significa? Você olhava, se não estava verde, não estava fedendo, você podia consumir. É verdade. Isso, veja, evidentemente nós mudamos os nossos parâmetros. Isso não leva a um relativismo. Não quer dizer que a margarina fizesse bem outrora. Significa que outrora eram os mais escravos. Você não conhecia. Não, é o contrário. No caso da margarina, nós fomos vítimas de uma grande campanha de marketing para tornar um produto questionável em um produto saudável. Mas a ciência naquele momento não invalidou essa proposição. Veja, mas ela não invalidou. Veja, não invalidou, você fala ciência como se a ciência fosse um corpo único. Não necessariamente. Né? Veja, estudos podem ser seletivamente utilizados e havia veja só, havia já restrições muito fortes, sobretudo de correntes naturalistas, que desconfiavam imensamente de produtos artificiais. E essa desconfiança não era majoritária, não tinha o poder do financiamento, mas não significa que a ciência, que não é única, não é. A ciência é um contencioso também, estivesse louvando a margarida num momento e depois deixando de louvar. Essa relatividade é algo a ser, digamos assim, combatido por mais e mais conhecimento, você tem toda a razão. Né? Mas compreende, assim, quando a gente encara esse campo e a gente começa a destrinchar a questão do conhecimento e as variáveis, a gente percebe que é uma situação muito complexa. Por isso que eu volto a repetir, a gente tem que estar o tempo todo aberto aos novos conhecimentos, aquilo que vem, porque observe, quando eu era criança, eu achava uma coisa incompreensível, fantástica, você pegar por intermédio de um fio, você falar com outra pessoa que estava do outro lado do mundo, né? E naquela época os telefones tinham até cadeado, você discava, né? Você discava e como era muito caro, você criança, para criança não ligar, as famílias colocavam cadeado no telefone. Olha só. Então, eu achava aquilo uma coisa fantástica. Hoje a gente fala e vê em tempo real uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo, né? Então percebe como isso era inconcebível há algum tempo, e hoje a gente tem essa realidade, e a inteligência artificial hoje está aí, é uma outra realidade e avançando, e cada dia surge uma nova, e é um campo vasto ainda para... E esse é o grande mistério, digamos, o grande mistério é, nem tudo que é novo é positivo. Ou seja, não podemos fazer apenas um elogio do progresso. Há muitas questões de sabedoria consolidada na humanidade que devem ser preservadas. E há outras questões que devem ser superadas porque eram preconceito, discriminação, superstição e assim por diante. Ou seja, é uma luta constante. A racionalidade não é um dado. Ela é uma conquista permanente. Sem dúvida. Resultado de um grande trabalho.
Repita essa frase, eu achei fantástica, repita essa frase. Foi de improviso. Faça a pessoa rebobinar a fita aí que o pessoal vai ver. Mas foi fantástica, foi algo assim, realmente, às vezes que a racionalidade é uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. E é verdade, a racionalidade é uma conquista, o evoluir da humanidade é algo realmente fantástico. Ela prospera, veja, com isso eu quero só trazer uma chave. Eu tenho trabalhado hoje na frente de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT do CNPq, cujo tema é Ciência e Democracia. A ciência, ela é fundamental para a democracia. Mas às vezes não há incompatibilidade entre desenvolvimento científico e degradação cultural. Ou seja, a defesa da ciência deve ser um elogio, não uma apologia. A apologia é cega, né? A apologia só vê virtudes. Nós temos sempre que exercitar o poder da crítica. E há um laço interno entre a boa ciência e as condições democráticas. Ou seja, sem condições democráticas no espaço público, nós não podemos questionar as verdades estabelecidas, nós não podemos fazer aquela depuração necessária para separar o joio do trigo e fazer com que haja, assim, uma evolução do conhecimento. Sem dúvida. E também tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que a vida é feita de escolhas. Sim. Cada um tem liberdade de fazer a escolha que para ele melhor atende. Né? E aqui, até para já chegando ao final, mas aqui só para a gente trazer uma outra discussão que eu acho válida dentro desse tema, que é quando a origem da desigualdade entre os homens de Rousseau. Sim. Né? Quando basicamente ele fala do homem em estado de natureza e ele fala das escolhas que o homem pode fazer. Né? É mais ou menos isso, em outras palavras, mas o homem tem essa liberdade de escolha. Né? O homem tem a liberdade de escolha. Por exemplo, um pássaro ele age por instinto. O pássaro não olha e diz, hoje o dia está ensolarado, eu vou caminhar. Não, ele age por instinto. O homem é que tem liberdade de mudar a cor do cabelo, a cor dos olhos e hoje até o sexo. Né? Então ele tem esse livre-arbítrio e a vida é feita de escolhas. E é claro que as escolhas que você faz vão gerar desigualdade no futuro. Elas podem gerar uma distorção. Por exemplo, alguém que escolhe ir à academia todo dia vai ficar mais forte do que quem não foi à academia. Alguém que aprende luta marcial vai saber se defender melhor do que quem ficou jogando dominó, por exemplo. Sim. Né? Então a vida é feita de escolhas e é importante, por que eu quero aqui trazer isso ao debate? Porque a gente fala hoje também para esse público jovem que, como o senhor disse, professor, hoje a vida é imediatista. E, na verdade, as coisas são conquistadas ao longo do tempo. O conhecimento é uma evolução constante. E as pessoas precisam aprender que a escolha que ela faz hoje vai impactar o futuro dela. Então, é aquela história. Faça sempre a escolha mais acertada. E para que a gente finalize, professor, agradecendo imensamente aqui a sua presença, eu queria que o senhor dissesse, então, quais conselhos o senhor dá para essa juventude que está começando a vida, o senhor como um acadêmico, como um homem de gestão, de instituição de ensino superior, quais conselhos o senhor daria para essa nossa juventude? É uma responsabilidade grande fazer isso. Primeiro, lembrar que nós somos, sim, responsáveis por decisões que afetam a nossa vida, nossa família, nossos semelhantes, nossos dessemelhantes, né, a nossa sociedade, mas que nós podemos fazer uma aposta muito importante que não é imediata. Há o imediato e há um horizonte, né, de sociabilidade que pode ser constitutivo de uma vida melhor. Ou seja, que cada qual seja responsável por aquilo que nos condena à liberdade. Então, que sejamos responsáveis ao escolhermos, escolhendo não apenas a nós mesmos, porque isso seria empobrecer esse jogo, é escolher a possibilidade do diálogo com o outro. E isso me parece hoje tão indispensável à formação dos jovens e à constituição de uma sociabilidade democrática. Muito bem, professor, muito bem, fantástico. Parabéns. Obrigado. E obrigado pela generosidade. Eu conversei aqui com o professor João Carlos Salles,
foi reitor da UFBA de 2014 a 2022, fez um brilhante trabalho à frente da UFBA, é um educador, é um homem de gestão, é um excelente professor, filósofo. Obrigado. E aqui conversou conosco, trazendo informações importantes. Professor, deixa eu se despeça do nosso público. Um prazer ter primeiro a sofisticação de suas questões, não posso deixar de elogiar, fico orgulhoso de ter participado desse debate com você, né, e espero que a gente possa conversar mais vezes. Obrigado, professor, e a você que nos acompanha, meu muito obrigado e até a próxima.